Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: "De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs?" E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas Olá, amados irmãos, inscritos no canal Vídeo Sistema. O meu nome é Aldimar. Estou aqui para trazer um assunto, meus queridos, um pouco polêmico, né? Vamos falar aqui sobre os irmãos de Jesus Cristo. Será que Jesus tinha algum irmão? Então vou usar aqui também um livro chamado Enciclopédia de Jesus, tá? É um livro muito legal, tá? Que fala sobre a vida de Jesus. É um trabalho, uma obra magnífica de Louis Claude Fillon, que foi um teólogo judeu francês cristão, né? Ele se converteu ao cristianismo no século XIX. E é um grande estudioso, é reconhecido como um dos maiores teólogos, né? que já passou. E diz que ele foi um dos maiores conhecedores das Escrituras, né? Profundo conhecedor das Escrituras. E além dessa enciclopédia também, já que eu estou falando, né? Ele escreveu também o Comentário Geral da Bíblia, o Atlas Geográfico da Bíblia, a História dos Milagres de Jesus e a Enciclopédia Popular da Cultura Bíblica. Gente, esse livro é fantástico porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele fala sobre, por exemplo, ele fala assim, reúne informações sobre o nosso Salvador e a sua pátria terrestre. São dados sobre a topografia, hidrografia, a fauna, a flora, a agropecuária, a população, os idiomas, os hábitos, costumes, profissões, partidos religiosos, políticos, dia a dia no templo, a vida comum do povo judeu, centenas de outros assuntos que vão promover o conhecimento. Bom, enfim, aqui é um livro completo, tem gravuras, é muito legal também, Ele é um livro que você vê que, além de tudo, tem fotos do povo, né, do tempo de Jesus, ali no caso, esse livro mostra que nem, mesmo passando 2000 anos depois, existem muitas coisas que estão exatamente como antes. É muito legal, você vê aqui, é fantástico. Eu estou tendo uma parte que está falando aqui sobre a família de Jesus no capítulo 14, na área, que são várias partes. Tem a primeira parte, que é a nação de Jesus, a segunda parte, Cristo anda antes da encarnação, e temos a terceira parte, que é a vida oculta de Jesus. Esse capítulo 14 está já na terceira parte, que é a vida oculta de Jesus, né? Então, para quem gosta, né, e como eu sei que os irmãos gostam de conhecer, né, ter essa noção, eu estava fazendo um estudo sobre isso. Eu achei muito interessante para passar para os irmãos, né? Eu estava até lendo antes também, buscando sobre o templo, que eu fiz um hangout sobre o templo, né? Tem até aqui no canal Vídeos Sistemas 2 o hangout sobre o templo, porque eu li uma passagem e fiquei meio assim curioso, né? Se vocês pegarem aí em Marcos 6, diz assim: tendo Jesus partido dali fora para a sua terra, quer dizer que tinha um lugar seu, né? E seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Quer dizer, Jesus foi lá ensinar na sinagoga. Quer dizer, ele ensinava no templo, sim. É porque eu falei no vídeo que tinha um pastor que não confirmava. Alguns homens dizem que Jesus nunca curou ninguém no templo, que ele nunca ensinou no templo. E nesse hangout a gente joga vários versículos, mostra vários versículos que mostra Jesus curando no templo,
pregando no templo, e ele advertindo em relação das coisas do templo. Enfim, Jesus, sim, ele ensinava no templo. Se você quer saber, assista esse hangout aqui sobre o templo. Legal? Então, continuando, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo as suas se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria! E essas coisas vêm da onde, né? Como se fazem tais maravilhas por essas mãos? As pessoas se perguntavam como que Jesus fazia tais coisas, né? Aí, no entanto, alguns disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quer dizer, na sua casa. Jesus quer dizer que existia alguma incompreensão aqui, também por parte da sua família. E como que eu vou basear? Eu vou basear esse argumento em quê? Eu vou basear aqui também neste livro que eu já apresentei, fantástico, né? Que fala sobre os irmãos de Jesus Cristo. Também podemos pegar, tá? Antes de começar aqui, eu quero citar aqui em Mateus 1, se vocês pegarem Mateus 1, versículo 24, quando José recebe do anjo aquele sonho, porque ele achou que Maria tinha o traído, né? E aí a palavra de Deus diz que um anjo em sonho falou com José e disse assim: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, quando diz assim, contudo ele não a conheceu, quer dizer que eles não tiveram relações sexuais antes, né, de Jesus nascer, né? Então ele respeitou esse tempo. Então analise o texto aí e verifique. Mateus 1, versículo 25. Então ficava assim: poxa, Jesus teve irmãos, vamos ver um pouco sobre a família dele, né? Então, se nós olharmos, antes de entrarmos nos argumentos, vamos analisar aqui. Devemos analisar, eu vou ler aqui um trecho do livro que está na página 236, que diz assim: devemos analisar essa visita da família de Jesus com as palavras que se encontram em Marcos 3, 20, 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam que está fora de si. Quer dizer, se você pegar em Marcos 3, 20, 21, você vai observar exatamente esse versículo. Que Jesus foi para sua casa. Foi para uma casa. Né? Uma casa, foi lá com os seus discípulos. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quer dizer, tinha tanta gente ali que eles não podiam nem comer. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O que podemos concluir é que fica evidente aqui que a própria família de Jesus Cristo, meus amados, não compreendiam o sentido, né, real do nosso Messias. Eles não entendiam o sentido real do Salvador. Eles estavam olhando com os olhos humanos. Nós percebemos que eles estavam enxergando, né, ele com os olhos humanos. Com os olhos humanos. Eles não conseguiam conceber a obra de Deus na vida deles, né? Tanto é que nós percebemos a própria Maria, né, nesse texto mesmo. Se nós pegarmos aqui em Marcos 3, 31 e 35, vamos lá, Marcos 3, 31 e 35, você vê aqui, ó, Marcos 3, 31 e 35. Nisso chegaram sua mãe, seus irmãos
e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-los. Mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então eles lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus então, correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, apontando para as pessoas. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então isso foi palavras de Jesus Cristo. Nós podemos perceber então que nem a própria mãe de Jesus conseguia conceber tal obra, porque eles não conseguiam separar a humanidade de Cristo em determinados momentos da sua santidade ou da sua divindade, né? Eles saíam a ministrar, eles saíam a pregar e eles ficavam correndo atrás dele. Nós entendemos que quando nesse texto que foi citado aqui em Marcos 3, 20 e 21, quando sua família diz, quando seus parentes, porque parente significa família, e parentes seriam seus familiares, né? Queriam prendê-lo, é porque queriam protegê-lo para que ele não morresse. Porque eles estavam pensando que Jesus tinha chegado num grau de insanidade, de loucura. Porque Jesus era muito famoso, meus amados. Jesus, meu Deus, era muito famoso. Ele estava ali já muito famoso. E ele viveu antes uma vida comum ali na cidade. Nós não podemos esquecer que Jesus caminhou ali antes. Jesus era um carpinteiro. Ele e seu pai José, o seu pai adotivo José, ficavam lá trabalhando, recebendo encomendas, e logo seus outros irmãos também praticavam ofício. Logo também entendemos que Jesus não era pobre. Quando Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, quer dizer que quando ele tinha abandonado toda a sua família, ele não tinha mais onde reclinar sua cabeça. Ele abriu mão de tudo. Também era um costume da época do povo oriental de se contentar com coisas como tendo o que vestir, o que comer e aonde reclinar sua cabeça. Você já era considerado uma pessoa rica. No tempo de Jesus, comer todos os dias, ter o que vestir, era rico. Jesus era um homem rico. Irmão, aonde que você está afirmando isso? Se você pegar em 2 Coríntios 8, 9, 2 Coríntios 8, 9, diz exatamente assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Paulo entendia que Jesus era um homem rico. Porque riqueza no tempo de hoje quer dizer ter muitas propriedades, ter carro importado, ter roupas caras, ter comidas de vários tipos. Não, isso no contexto de hoje, no que nós enxergamos o que é riqueza, é ter uma casa enorme, com empregados. Isso é ser rico nos dias de hoje. Mas riqueza, termos usados como hoje, como bilionário, milionário, isso não existia nos tempos de Jesus. Não existia. Não existia. Nós entendemos que como podemos medir a riqueza de Jesus? Quando sabíamos que tinha aqueles que pediam dinheiro, aqueles que passavam fome por uma enfermidade ou por algum tipo de desemprego, abandono, né? Como nós vemos sobre a viúva, sobre o órfão, eram pessoas que passavam necessidade. Tanto é que Cristo trazia sempre esses assuntos que eram um problema em contexto social que ele vivia na época. Então, naquela época, há 2015 anos atrás, podemos dizer assim, Jesus, tendo o que comer
todos os dias em sua família, tendo o que vestir, ele tinha sua casa, ele tinha seus irmãos, ele tinha seus pais, ele era um homem rico. E ainda mais que ele tinha um ofício, que ele aprendeu com o seu pai. Então, se ele tinha um ofício, ele tinha encomendas. Se tinha encomendas, tinha dinheiro. Se tinha dinheiro, tinha comida. E quem comia naquele tempo era rico. Quem comia todos os dias, bem, era rico. Isso era ser rico nos tempos de Jesus. Comer, beber e vestir. Por isso que quando ele pega e prega, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, buscar o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, como ele havia afirmado, como coisas de comer, de beber e de vestir. Bom, vamos finalizar essa história. Jesus era um homem rico nos padrões daquele tempo. Ele não era rico, milionário, né? Mas ele era um homem rico, tá? Vamos lá, outra polêmica, que vocês falam que quer pregar Jesus humilde, pobre, arrebentado. Não existe isso. Não existe isso. Jesus andava bem. Andava bem. Tá? Comia bem, se vestia bem. Logo, o Filho de Deus, ele não andava como um mendigo. Tem pessoas que pregam Jesus mendigo e isso não condiz com as Escrituras. Jesus não era um mendigo. Ok? Vamos continuar aqui. Então, você vê que a família de Jesus não compreendia. Vamos pegar alguns argumentos que as pessoas têm para que esses irmãos que cita na Bíblia não sejam irmãos de Cristo, e sim primos. Da onde essas pessoas tiram isso? Tem pessoas que dizem assim, muitos discutem, lendo aqui já o livro também, vou ler um trecho aqui, a página 237 da Enciclopédia de Jesus, diz assim, bem como um número desconhecido de irmãos, né? Muitos discutem a questão dos irmãos do Mestre. Alguns pretendendo preservar a doutrina da perpétua virgindade de Maria, investida pelos homens, apresentam as seguintes explicações. Quer dizer, as pessoas que querem defender que Jesus não tinha irmãos, são aqueles que querem dizer que Maria era virgem e morreu virgem. Na verdade, esses que defendem que Maria era virgem, acreditam até que Maria foi arrebatada, embasados em Apocalipse 12, né? Apocalipse 12. E esses irmãos de Jesus, o primeiro argumento que eles usam, que os irmãos de Jesus eram os seus primos, e não irmãos no sentido literal, como podem indicar as palavras gregas e hebraicas para irmãos. Alguns sugerem que os tais irmãos eram filhos de Alfeu e de Maria, uma tia de Jesus. Tá, segundo argumento. Seriam filhos de José, mediante a um casamento anterior. Quer dizer, na Bíblia não fala nada disso, mas eles dizem que poderiam ser algum outro filhos de outro casamento que José tinha, tá? Vamos lá. E seriam filhos de José, também o terceiro argumento deles, mediante um casamento posterior, ou seja, José teria contraído essas núpcias a fim de criar os filhos de um irmão seu, já falecido. Quer dizer, costume judeu, quando uma mulher perdia o marido, falecia, se tornava viúva e logo seus filhos órfãos, né? Porque a orfandade era relacionado aos pais somente no judaísmo, tá? Ao pai, a figura paterna. E eles contraíam o casamento. Era costume naquela época o irmão mais velho ficar com aquela viúva e criar os filhos, e aquela mulher automaticamente se tornava sua mulher, e ele até mantinha relações sexuais, sim, né? Então, dos irmãos já falecidos, todas essas ideias tiveram início bem cedo na história eclesiástica e até hoje perduram. Uns tabus, né? Mas vamos lá. Os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de José e Maria. Vamos pegar aqui 4 argumentos para fundamentar em cima da palavra que ele sim tinha irmãos. Os 4 argumentos enumerados abaixo confirmam que os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de José e de Maria em seu sentido literal, ou seja, realmente eles tinham tido relações e eles fizeram essas crianças, né? Esses filhos, tiveram esses filhos, né? Então vamos pegar lá em Mateus 13, 55 e 56. Vamos lá, Mateus 13.
Mateus 13. 13. Vamos lá. Então vamos ler essa passagem. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Bom, nós já lemos esse trecho em outro livro. Então, o primeiro argumento está dizendo aqui, em Marcos 6, 2, 3. Né? Então, nós temos aqui base bíblica para dizer, né, que os seus irmãos estavam lá o chamando na porta, né, como a gente havia até anunciado, que eu até li esse pedaço aqui também de Marcos 6. Né? O primeiro argumento então diz assim: o texto em João 7,5 invalida a ideia de que a expressão seus irmãos referiam-se aos 12 apóstolos. Vamos ver? Então, João 7,5. Vamos lá em João 7. Aqui em João 7,5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. É a dureza. O Evangelho mostra, as Escrituras confirmam que nem os próprios irmãos de Jesus o levavam a sério. Por isso que ele disse, né, na terra de profeta, né? Difícil. Em Atos 1:1, quer dizer, em Atos 1:14. Vamos lá, Atos. Aqui a gente vai ler a Bíblia, hein, rapaziada? Vamos embora. Bora, porque é assim que eu gosto. O negócio é a gente analisar. Vamos basear tudo agora. Em Atos 1:14 diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Em Atos 1:14 diz isso. Vemos que os 12 também são mencionados em separado. Portanto, os irmãos de Jesus não podiam realmente ser primos de Jesus e estar entre os 12 apóstolos. Quer dizer, aqui sempre a Bíblia mostra que os apóstolos, eles separavam quem era da família de Jesus. Quando falavam, citavam Maria ou citavam seus irmãos, diziam os seus irmãos, né, os irmãos de Jesus, a sua mãe Maria. Quer dizer, eles colocavam assim para dizer, nessa questão, na humanidade de Cristo, entendeu? Então os nomes Tiago, Judas e Simão eram muito conhecidos, e é provável que alguns dos primos de Jesus até tivessem o mesmo nome dos irmãos do mestre, ou seja, até que alguns argumentam, né, que podiam ser, mas eram nomes usuais. E lembrando que esses nomes, Tiago, Judas, Simão, são nomes já, lógico, que trazidos para a nossa língua, tá? Mas deu a entender, né? Então vamos lá. É provável que algum dos primos de Jesus até tivessem os mesmos nomes do irmão do mestre. Assim a Escritura também indica que os irmãos de Jesus não tiveram fé nele, a não ser após a sua ressurreição, como lemos aqui em João 7,5, que nem a sua família cria nele. O segundo argumento, então, diz assim: das 15 vezes que os irmãos de Jesus são mencionados, 10 no Evangelho, 10 nos Evangelhos, né? Seriam Lucas, Marcos, Mateus e João, uma em Atos e algumas vezes nas cartas de Paulo. Quase sempre estão em companhia de Maria, mãe de Jesus. É estranho que os primos de Jesus andassem sempre em companhia de uma tia, em vez de andar em companhia de sua própria mãe. Bom, o segundo argumento que diz assim: em sua maioria, né, ou seja, todas as vezes que foi citado os irmãos, em sua maioria não, das 15 vezes que os irmãos de Jesus são mencionados, das 15 vezes, eles estão acompanhados de Maria, mãe de Jesus. Então, o que ele está chamando? Que o autor aqui desse livro, Louis Claude, né, esse judeu cristão, ele chamou a atenção para o seguinte: por que
os seus sobrinhos andariam com ela? Porque eles andariam com ela o tempo todo, seus sobrinhos. O que faria ficarem andando com a tia? Terceiro argumento. Sendo que o primeiro argumento nós vimos que separavam, os irmãos de Jesus com os apóstolos. Então aqui, analisando o segundo argumento, por que que os seus filhos, os filhos dela, os irmãos de Jesus, ou os primos de Jesus, na verdade, aqueles que acreditam que eram primos, por que que os primos andavam com a sua tia? Toda vez está lá, os primos passavam. Não, bom. Terceiro argumento. Em nenhuma porção das Escrituras, em nenhum lugar, nenhum fragmento, irmãos, das Escrituras, indica que eles fossem primos de Jesus ou filhos somente de Jesus, de José. Então, assim, não tem nenhuma parte da palavra que diz que os irmãos de Jesus fossem primos deles. Não tem nada assim dizendo que eles eram filhos de outra pessoa. E também não diziam que eram filhos só de José. Tais suposições são especulações humanas para estabelecer e afirmar uma teologia humana. As pessoas fazem isso para recordando, para fazer com que Maria continue virgem e seja uma deusa. Estão endeusando a mãe de Jesus. Quando você afirma, você que está me ouvindo, afirma que Maria é virgem, logo você cria uma figura da pureza que não está relacionada ao sexo. Nós sabemos que essa relação de pureza está relacionada ao Messias pelo fato de ele ser um sacerdote, de ele ser o Filho de Deus, de nós percebermos pelas suas palavras que ele não veio a esse mundo para ter família ou para constituir família. Jesus não veio para constituir filhos e filhas carnais, sim, filhos e filhas espirituais. A palavra mostra evidente que Jesus Cristo não era um homem que tinha uma família, não tinha filhos, não tinha mulher, senão ele seria delatado. Não é este Jesus que é casado com fulana de tal, que tem 3, 4 filhinhos. É muito fácil argumentar. Se ele tivesse alguma companheira, e não tem. Quarto argumento. A não ser por motivo de preconceito teológico, não há razão para não acolhermos este fato em seu sentido mais natural. Isto é, que os irmãos de Jesus eram filhos de José e de Maria, em sentido literal. A elevação de Maria à estatura de deusa é uma tradição romanista, contrária ao próprio tratamento de Jesus e a sua mãe em Mateus 12, 47 e 50. Vamos analisar aqui como Jesus tratava a mãe dele. Se Jesus tratava ela como santíssima, se tratava ela como deusa, como senhora. Mateus 12, 47. Vamos lá. É bom a gente ir para a palavra, irmãos. Mateus 12. Se você crê nas escrituras, é assim que ela diz. 12, 47, 50. Mateus 12, 47, que diz assim, 47, 50. E alguns lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu, lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? De novo esse texto, mas vamos lá. E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então vemos nesse texto, na qual reconhece como simples mulher e não como uma pessoa divina, com poder sobrenatural ou com qualquer influência sobre ele. Finalmente devemos notar que a doutrina da perpétua virgindade de Maria não é apoiada nas Escrituras. A apresentação dessa doutrina forma a base dos argumentos que explicam erroneamente os irmãos de Jesus, como se não fosse literalmente, e também não goza de base alguma nas Escrituras. Parece razoável que uma doutrina dessa natureza, caso tivesse tanta importância como tantos afirmam,
pelo menos fosse apoiada por uma pequena afirmação bíblica nesse sentido. Enfim, a vida dos membros da família de Jesus era de doce e santa missão, de recíproco e infatigável afeto. Não podemos esquecer do amor paternal e maternal recebidos pelo Salvador e do filial carinho com que Jesus lhes respondia. Acrescentemos por último, olha uma coisa interessante que o autor traz aqui, que Jesus mantinha seus parentes e irmãos com seus vizinhos e com todos um relacionamento de afetuosa cordialidade e de amor que não media sacrifício. Um dia, porém, a dor penetrou naquele lar, único no mundo, quando entre os braços de Jesus e de Maria expirou docemente José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus. Ele teria morrido antes que o Salvador inaugurasse o seu ministério público. Isto se conclui razoavelmente pelo fato de José não ter sido mencionado por João entre os parentes do Salvador, quando este se referiu ao primeiro milagre do Mestre em João 2,12. Nem em outras passagens relativas à época posterior em Mateus 3,5,5,6, Marcos 6,3. Então, mais do que nunca, Jesus envolveu sua mãe de respeito e de ternura. E, a partir daí, mais do que nunca, Maria demonstrou seu amor maternal por seu filho. Juntos, eles choraram e se consolaram, os demais irmãos de Jesus, pela morte de José. É tremendo isso. Eu queria depois fazer um vídeo só sobre José. Aqui José, que nós vemos aqui, realmente, as pessoas falam tanto de Maria, e acabam falando, pô, e José, né? Que homem fantástico foi José. Na Bíblia mostra que ele foi um grande conhecedor da lei, que ele era um homem de Deus. José não era qualquer um. José, meus amados irmãos, era sucessor do trono de Davi, irmãos. Ele era como se fosse um príncipe. Embasado no que o de Marcos está falando isso? Nas Escrituras. As Escrituras dizem, se você pegar Mateus 1, na genealogia de José, você vai ver que ele é sucessor legítimo do trono de Davi. Ele era um príncipe. José não era qualquer um, não era um inculto, não era um bobo. Ele não era uma pessoa analfabeta, não era nada disso. Ele com certeza era um homem muito instruído, porque vinha de uma família poderosíssima, da família de Davi. Sucessor legítimo. Logo, por isso, porque sempre Deus trabalhou assim, nessa linhagem. Jesus nasceu da raiz de Jessé. E quem é da raiz de Jessé? É José, cara. José é legítimo. Maria é da família também, ali da família de José. Mas o sucessor de Davi, quer dizer, ela é da família de Davi. Mas o sucessor legítimo, a Bíblia faz questão de enfatizar na genealogia José aparecendo como sucessor. É que a gente tem que estudar a história e observar por que José não estava, ou alguém da família de José não estava no trono. Porque quem estava no trono era Herodes. Herodes estava ali. Se você for a fundo estudar por que Herodes estava ali, nós vamos entender que ele era de um povo chamado os Amonitas. E eles tomaram posse do trono. Então, meus amados irmãos, só para resumir essa história aqui, eu queria falar um pouco sobre a humanidade de Jesus Cristo. Não esquecendo que ele é divino. Quando nós falamos da sua humanidade, nós não deixamos de lado a sua divindade. Eu só quero dizer para os irmãos o seguinte: Jesus caminhou conosco. Jesus, vou ler esse trecho para vocês aqui, que para mim é uma das partes mais lindas, e eu quero deixar essa mensagem para vocês, que está em Filipenses 2, do versículo 5 em diante, que diz assim: Jesus se humilhou, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Leiam a palavra. Leiam a palavra. Somente a palavra pode libertar, não homens. Palavra. Palavra. Leiam a Bíblia enquanto é tempo. Em nome de Jesus.